Mostra sua UFMG. Oi, gente, começa agora o bate-papo, o videocast Mostra Sua UFMG, que é um bate-papo para você conhecer melhor os 91 cursos de graduação da Universidade Federal de Minas Gerais. Eu sou Larissa Silva e vou apresentar essa conversa hoje, e a fim de torná-la mais acessível, eu irei fazer minha audiodescrição. Eu sou do óculos, tenho cabelo curto na altura do ombro e com pequenas mechas azuis. Estou utilizando uma blusa roxa, escrito Mostra, com um símbolozinho de ingresso, e por baixo da blusa estou utilizando uma blusa de manga comprida, preta. Hoje a gente está aqui com os professores dos cursos, né, das áreas que são mais afins assim, da saúde e bem-estar pessoal. A professora Tatiane Maioli, seja bem-vinda, professora. Pedi para a professora, por favor, fazer sua audiodescrição. Bom dia a todos, eu sou a professora Tatiane Maioli, coordenadora do curso de nutrição. Eu sou uma mulher branca, com o cabelo cacheado, na altura dos ombros também, não uso óculos, estou usando no momento um vestido verde e um casaco colorido. Obrigada, professora. A professora também é a Aline Mourão, que vai falar para a gente sobre o curso de fonoaudiologia. Obrigada, professora, pela presença. Vou pedir para a professora também fazer a sua audiodescrição. Olá, também agradeço a presença de estar aqui com vocês. Sou uma mulher branca, estatura baixa, uso óculos, cabelo curto, liso, castanho escuro. Estou usando uma blusa de gola rolê bege com um colete verde e uma saia verde. Obrigada, professora. E o professor Paulo Evangelista, né, do curso de psicologia. Bem-vindo, professor. Vou pedir ao professor também para fazer sua audiodescrição, por favor. Obrigado, olá a todos. Meu nome é Paulo, eu sou subcoordenador do curso de psicologia e eu tô careca, né, trajando uma roupa quase que inteira cinza, tem só a gola azul que aparece, eu sou bastante alto, um homem branco. É isso. Bom, gente, para iniciar a nossa conversa de hoje, a gente quer saber um pouquinho mais sobre o perfil de cada aluno, de cada um dos cursos, né? Ambos os cursos, eles têm interesse, assim como eu disse, pela saúde, pelo bem-estar humano. Então, eu queria que a professora Aline, de início, falasse um pouquinho para a gente sobre o perfil do estudante que busca, geralmente, o curso de fonoaudiologia. Aline Mourão, sem problemas. Então, o curso de fonoaudiologia realmente, né, é um curso que tem esse olhar do cuidado, né? A ideia é que o aluno tenha habilidades e competências voltadas para avaliar, para tratar e até mesmo prevenir alterações fonoaudiológicas que possam, né, acontecer desde criança até em um adulto e idoso. Então, o perfil do estudante é gostar mesmo do ato de cuidar, né, gostar da área da saúde, mas também passamos pela experiência de disciplinas de humanas, de exatas. Então, tem um olhar do cuidado em saúde, mas tem esse perfil também de competências da habilidade de comunicar. Então, a fonoaudiologia, para quem gosta de se comunicar e quem gosta de cuidar, é um curso inteiramente voltado para a comunicação humana. Sim. Professor Paulo, e no curso de psicologia, qual que são as características desse estudante que quer entrar nesse curso? Olha, o curso de psicologia ele é bem diverso, né, no sentido de que a psicologia mesmo é uma ciência muito diversa, né, acho que vai dar para contar um pouquinho mais hoje aqui, né, e em razão disso, a gente acaba tendo pessoas com interesses muito diversos que entram no curso, né, tem desde de pessoas que já tiveram algum contato com a vida empresarial, por exemplo, né, e as empresas costumam ter uma área de recursos humanos, né, e que tem a ver com, de fato, você conseguir produzir o melhor desempenho possível, aliado à saúde mental. Então, tem pessoas que já entram com esse interesse, né? Mas a vasta maioria, eu entendo que quando entra sobretudo aí nos últimos anos, que a psicologia teve muito destaque, né, em razão da pandemia, a preocupação com saúde mental já vinha tendo essa preocupação há muito tempo, né? Tem muita gente que entra interessada em poder ajudar as outras pessoas, né, no que tange aí a chamada saúde mental, né, e no cuidado e tratamento com o sofrimento psicológico. Sim. Professora Tatiane, quais são as habilidades, os interesses que os estudantes de nutrição eles precisam ter, que eles têm?
O curso de nutrição também é um curso muito diverso, mas a base central do curso de nutrição é a utilização do alimento, desde o seu plantio até o seu consumo em situações de saúde e doença. Então, a primeira coisa que o aluno precisa gostar é do alimento. Depois, a gente tem diversas áreas que o aluno pode entrar e seguir. Então, se a gente, no nosso curso, a formação é generalista, então a gente prepara o aluno para todas as áreas de atuação, e a gente pode dividir a nutrição ainda em 3 grandes pilares, que é a nutrição clínica, onde o aluno vai cuidar do indivíduo, desde a prevenção de doenças até o tratamento de doenças com o alimento. Então, a gente precisa entender como que esse alimento ele atua no organismo do indivíduo. Ele pode escolher trabalhar com saúde pública, e na saúde pública ficou muito difundido o papel do nutricionista com a criação dos NASFs. Então, no NASF, o nutricionista ele tem que ter um olhar para doenças crônicas não transmissíveis, como tratamento em grupo de obesidade, diabetes, hipertensão. E aí também entra câncer, trabalhos em grupo com a comunidade, então isso é muito comum. E também a parte de merenda escolar. A parte de merenda escolar é uma interseção entre a saúde pública e a que a gente chama de produção de refeições. Então, a merenda escolar fica nesse meio termo, e a produção de refeições, o aluno ele precisa ter um caráter de mais liderança, de gerenciamento, porque ele vai gerenciar a produção de refeições em larga escala, né? Desde a merenda escolar nas escolas até, por exemplo, indústrias onde se produzem 4.000 refeições por dia, por exemplo. Então, nesse contexto, ele precisa de um olhar de gerenciamento, de liderança. Nos outros contextos, ele precisa ter também um pouco de liderança, mas também gostar do cuidado do outro, de cuidar o outro e de ensinar como que o outro deve se alimentar para prevenir ou tratar determinadas doenças. Então, basicamente, são essas habilidades. Sim. Agora a gente já falou um pouquinho de aspectos de formação e aspectos de atuação. E aí, mais para o final do curso de psicologia, né, professor Paulo, os estudantes eles precisam escolher entre 3 ênfases, que são psicologia clínica, psicologia social e avaliação, correto? Isso mesmo. E aí eu queria que o senhor explicasse para a gente como que funciona esse processo de escolha e qual que são as diferenças entre essas 3 ênfases. Tá. Então, até para contar isso, acho que é importante contar do comecinho também, tá? Que quando o aluno ingressa no curso, ele passa aí por algo próximo de um ciclo básico, né, que apresenta bem as interfaces da psicologia, né, que é uma ciência que tem um pé nas ciências humanas, né, um pé nas ciências biológicas, né, então, inclusive aqui no UFMG, o departamento fica junto com a Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, né, mas os alunos fazem muitas atividades ligadas às ciências biológicas, podem fazer atividades de estágio em hospital, então vão estar muito próximas do campo saúde, né? Então, nesse início do curso, os alunos acabam tendo uma introdução às várias ciências humanas e aquilo que precisam saber sobre ciências biológicas, né? Para daí lá na frente, atualmente perto do 7º para o 8º semestre, já tendo percorrido aí um pouco do que a psicologia tem para oferecer, e já tendo podido também experimentar em projeto de extensão e outras atividades, assim, já preparando para a vivência profissional, que ele vai poder escolher qual ênfase que ele vai, né? As diretrizes curriculares nacionais prevêem que existam ênfases no curso de psicologia, que é, de fato, qual que seria o campo em que o aluno vai se aprofundar, né? E a gente tem essas 3 que você mencionou, né? Elas não são, inclusive, do ponto de vista da prática, não são nem tão diferentes assim, tão cindidas assim, né, como as classificações sugerem. Mas o que a gente chama de psicologia clínica é, de fato, um trabalho voltado para a atenção com o ser humano, né, e atenção direta na lida com o ser humano. Então, os alunos, a vasta maioria, acaba fazendo estágios dentro ali do nosso prédio, que tem o Serviço Escola de Psicologia, então acabam realizando estágios ali, ou outros estágios em psicologia que tem que lidar com pessoas que estão em algum nível de sofrimento mental, né? A ênfase de avaliação,
ela acaba sendo voltada para um campo da psicologia que é um campo mais diagnóstico, digamos assim, e que trabalha com testes psicológicos, com questionários e com outras ferramentas que permitem a gente compreender ou o sofrimento psicológico ou personalidade, perfil de personalidade, né, para conhecimento epidemiológico, conhecimento diagnóstico, né? Então, os alunos acabam desenvolvendo um trabalho muito mais nessa direção. Tá? E, por fim, tem o campo da psicologia social, né, que é um campo que vai trabalhar exatamente da interação do indivíduo com a sociedade, né, podendo, de um ponto de vista mais prático, assim, acontecer em instituições, comunidades, ONGs, enfim, que o ser humano está em relação com outros e privilegiando aí uma compreensão, um entendimento dos efeitos e do impacto que tem da nossa cultura, dos nossos valores, preconceitos, né, na subjetividade e o inverso disso também, de que maneira que cada indivíduo tem um impacto no meio social no qual ele está inserido. Né? Assim, obrigada, professor. E professora Aline, o curso de fono é um curso relativamente novo, né? E acaba que muita gente não tem ideia de tudo que esses profissionais podem fazer. Então, eu queria que a senhora contasse um pouquinho para a gente dessas possibilidades de atuação no campo da fono. Sim, realmente é um curso novo, né? Eu mesma, quando ingressei na UFMG, também formei aqui, ao longo do curso que eu vi o quanto que tem possibilidades de atuação, né? Então, conforme a professora Tatiana falou em relação ao curso de nutrição, da fonoaudiologia também, os profissionais, eles se formam generalistas, né? Então, a ideia é que eles possam realmente atuar de forma crítica e reflexiva nas áreas da fono, que engloba não só a fala e a linguagem, que eu acredito que muitos conheçam a fonoaudiologia pelo Cebolinha, né, da Turma da Mônica, de trocar as letras, né, os fonemas na hora de falar, mas a gente vai ampliando e vendo que a fonoaudiologia também trabalha tanto na parte de audição e equilíbrio, então, com pessoas surdas, né, então nós temos também a questão da Libras, nós temos também a questão de amplificação mesmo do som, utilizar aparelho, instalar realmente todos esses recursos do implante coclear, então tem a área da fonoaudiologia que trabalha com a audição e também equilíbrio, zumbido, tontura, essa área. Temos também a área da fala, da linguagem oral e escrita, né, que com a pandemia também teve um boom aí da atuação dos fonoaudiólogos em relação às escolas, à estimulação de linguagem, atraso e distúrbio de linguagem, que muitas crianças tiveram aí a sua privação de estar nas escolas, né, de ter essa interação social. Então, a fonoaudiologia também trabalha nesse aspecto da fala e da linguagem oral e escrita. E nós também temos a questão da fluência, né, da gagueira, e relacionado com o sistema estomatognático, que aí envolve deglutição, mastigação, respiração. Então, a atuação do fonoaudiólogo, ele acaba sendo nas redes de atenção à saúde, tanto a nível primário como no NASF, para prevenção e promoção dessas habilidades, né, do ser humano em relação à comunicação, mas também a nível de ambulatório e a nível hospitalar, né? Então, na fonoaudiologia, por exemplo, a minha área é essa disfagia, a alteração do processo de deglutição, do ato de engolir o alimento, né, relacionado aí até a interface com a nutrição. Então, basicamente, nós temos essas áreas de atuação do fonoaudiólogo e por conta, né, de ter tanto essa interface com a audição, e aí necessita do aluno entender um pouquinho de física acústica, acaba que no ciclo básico a gente fica tanto no ICEX, né, nas ciências exatas, no ICB, da biológicas, passamos também aí para a responsabilidade social, que também temos algumas disciplinas na psicologia, com psicologia escolar, de aprendizado, e outras, né, na odonto, por exemplo, para a gente entender um pouquinho mais sobre as estruturas, né, da face, do sistema estomatognático, para aplicar aí na respiração, mastigação e deglutição. Obrigada, professora. Professora Tatiane, né, você está falando um pouquinho sobre a nutrição clínica, e aí muitos egressos atuam nessa área, né? Aí eu gostaria que você contasse para a gente um pouquinho mais dessa área e sobre outras possibilidades de atuação para o profissional de nutrição.
Bom, como eu havia dito, de acordo com as diretrizes nacionais curriculares, a gente precisa formar um aluno generalista. No caso da nutrição clínica, a gente tem diversos campos de atuação. Então, o primeiro, talvez mais conhecido, é o hospital, é a área hospitalar. Então, na área hospitalar, o nutricionista, ele precisa entender um pouco da fisiopatologia das doenças para poder atuar discutindo com a equipe multidisciplinar qual vai ser a melhor terapia nutricional ou a melhor dieta para aquele indivíduo que está acamado ou doente. Não necessariamente preso ao leito, mas com internado. Então, ele vai estar ali junto com o paciente e com a equipe multidisciplinar, enfermeiro, fono, médicos, fisioterapeutas, né? Toda essa equipe. E ali ele precisa fazer o que a gente chama de avaliação nutricional. Ele precisa entender se aquele paciente ele está ou não desnutrido, se ele precisa de um aporte maior de proteína, maior de carboidrato ou maior de lipídios, se ele precisa de mais vitaminas, de mais minerais. Então, primeiro o nutricionista precisa entender isso do indivíduo que ele está tratando. E a partir do momento que ele entende isso, relacionado à fisiopatologia da doença, ele vai aplicar a melhor terapia nutricional para o caso. Então, essa é a primeira área de atuação mais conhecida. E nossos alunos hoje, eles têm ingressado muito nas residências multiprofissionais ou residências especializadas dos hospitais de Minas Gerais e do Brasil. Então, nós temos, a partir do momento que o indivíduo, que o aluno forma, ele pode prestar a prova de residência no Hospital Risoleta Neves, no Hospital das Clínicas, no Hospital de Lombardi, ou em qualquer hospital, né? Sofia Feldman, né, que é a parte de UTI neonatal, que ele também pode atuar na UTI neonatal, cuidando da alimentação e da introdução alimentar para os recém-nascidos, principalmente os prematuros, né, que não conseguem deglutir bem ainda, junto com a fonoaudiologia sempre. Essa é a área mais convencional, vamos dizer, da nutrição clínica. Mas também é dito como nutrição clínica os consultórios públicos, privados ou de convênios médicos, né, como Unimed, Casu e etc. Então, nesse caso, o aluno ele pode trabalhar em clínicas, ele pode ter o seu próprio consultório e ele vai atender indivíduos que são portadores de doenças que não são necessariamente hospitalizados, como, por exemplo, quem tem diabetes tipo 1, quem tem diabetes tipo 2, quem tem obesidade, quem tem problema renal. Então, ele vai trabalhar nesses locais com esses indivíduos. Esses indivíduos vão procurar um nutricionista para ter uma melhor alimentação, de modo a melhorar a qualidade de vida e o prolongamento da vida, né? Que isso é o mais importante. Além disso, hoje existe também o papel do nutricionista clínico nas instituições para idosos, né? Nas instituições que abrigam idosos, como os lares para idosos, os antigos asilos, vamos dizer assim, para quem não conhece. Então, o nutricionista clínico ele também vai até o local para avaliar as características gerais dos institucionalizados ali e promover a melhor nutrição, a melhor alimentação para esses indivíduos, né, que também já estão numa idade mais avançada. Então, tem essa parte da clínica, mas também pessoas saudáveis procuram um nutricionista clínico com a intenção de ter uma melhora na sua qualidade de vida, de não se tornarem obesos, né, de não ter, prevenindo doenças, né? Então, hoje, a gente trabalha muito com prevenção também. E aí, lá no campus de Montes Claros, a gente tem um curso de engenharia de alimentos, né, também. E aí acaba que muitos estudantes podem ter uma dúvida entre nutrição e engenharia de alimentos. A senhora conseguiria explicar para a gente a diferença entre esses dois cursos? Parcialmente, sim. A engenharia de alimentos, a gente tem que pensar como engenharia de alimentos aqueles indivíduos que, quando formarem, eles vão trabalhar na produção, na criação de alimentos e na fabricação. Vou dar um exemplo muito simples, que todo mundo conhece, o pão de forma.
O nutricionista ele não trabalha na fabricação do pão de forma, na descoberta da fórmula que mais se adequa a um pão de forma para ser embalado, para ser industrializado e comercializado. Mas o engenheiro de alimentos vai fazer isso. Ele vai criar fórmulas de produzir o alimento da melhor forma, da melhor qualidade, e assim sucessivamente. O nutricionista ele já atua utilizando o alimento como aquele que te dá a alimentação e a nutrição. Sim. Agora a gente vai falar. Eu posso fazer um comentário, Pode, né? claro. A professora Tatiane está comentando aqui a importância tanto do cuidado quanto também da prevenção, né? E a psicologia tem um trabalho bastante importante nessa direção também, né? A gente o senso comum costuma associar a psicologia principalmente a resolução de problemas psicológicos, digamos assim, né? Inclusive a lei que estabelece a psicologia vai falar exatamente isso, né? Uma das prerrogativas é a solução de problemas de ajustamento, né? Então a gente pensa na doença mental e a psicologia como algo que vai tratar a doença mental, né? Mas a psicologia tem um campo muito importante aí de prevenção, né? De cuidado com a saúde mental, né? Enquanto isso puxando mais para um viés da psicologia clínica mesmo, né? Que é esse de promover aí uma atenção, uma sensibilidade maior para a própria vida, né? Para que a pessoa possa fazer caminhos de vida que estão mais de acordo com ela, né? Fazer escolhas que tenham mais a ver com ela própria e com isso, de fato, evitando, né, maiores sofrimentos, tristezas, né? E problemas psicológicos. Isso né? que o professor Paulo fala é algo muito importante que eu acredito que é em consonância em todos os cursos da área da saúde aqui da UFMG, sim, né? Sim. E até mesmo pela condição de vida que nós estamos atualmente, né? Então eu acho que é nítido que eu vejo assim, principalmente quando a gente divide salas de aula em equipe multidisciplinar, a preocupação de todos os cursos nesse sentido da prevenção e da promoção de saúde, né? Eu acho que esse start de não ficar só na doença, mas no processo de prevenção e promoção é algo muito importante e que dos cursos da área da saúde, eu acredito que na UFMG que todos estão tendo essa preocupação, né, nas suas bases, em formar esse profissional com essa responsabilidade social de não só, né, dos cuidados da doença, mas ter essa prevenção e a promoção de saúde. Sim. Algo muito importante a colocação, né? Sim. Agora a gente vai falar um pouquinho mais da vivência na FMG. Daí a produção vai colocar umas imagens na tela e a gente vai discutir um pouquinho sobre elas. Essa primeira imagem, a gente tem uma entrada, né, da escola de enfermagem, que é a unidade onde está inserido o curso de nutrição. Professora Tatiane, acaba que os estudantes do curso de nutrição, né, eles transitam por diferentes espaços da FMG, de diferentes departamentos. Eu queria que você citasse para a gente alguns desses departamentos e unidades e como que é importante essa relação do aluno com diferentes lugares na FMG, diferentes cursos, departamentos, como funciona toda essa conexão, né, que os alunos fazem com diferentes cursos e áreas. Olha, eu acho essa conexão fantástica. Por quê? Porque os nossos alunos, eles convivem com pessoas e estudantes de todos os cursos da universidade, praticamente, e transitam pela universidade. Então, eles conhecem esse mundo, porque a UFMG é gigante, né? Ela é enorme. Aqui o campus Pampulha é maravilhoso, é lindo. E o nosso campus Saúde não deixa de ser bonito, mas é um campus que, assim, é do lado de vários hospitais, então tem aquele clima mais down. E aqui no campus Pampulha tem um clima mais up. Então, assim, isso faz com que a gente tenha um balanço de emoções mesmo e de possibilidades de vivências diversas. A escola de enfermagem é uma escola que está completando 90 anos esse ano, a gente está fazendo as comemorações da escola de enfermagem, e a escola de enfermagem tem esse nome porque originalmente tinha só o curso de enfermagem. Em 2004 foi criado o curso de nutrição, e por várias questões, o curso de nutrição ele foi instaurado, ele foi alocado na escola de enfermagem. Então, a sede do curso de nutrição, vamos dizer assim, o colegiado, o departamento de nutrição, que abriga os professores das áreas específicas da nutrição, ficam dentro da escola de enfermagem, a questão administrativa. E as aulas de nutrição especificamente, elas acontecem na escola de enfermagem. Mas
Os alunos, eles chegam, eles têm aula no ICB, né, do ciclo básico, eles têm aula no IGC, tá? Eles têm aula de geoprocessamento, geoeconomia, eles têm aula no ISEX, de química, eles têm aula na farmácia, eles têm muitas aulas na farmácia. O curso de farmácia, ele é um parceiro enorme nosso, porque a farmácia da UFMG, ela lida também com alimento. Então, o aluno, ele entra no nosso curso, ele tem aula na faculdade de farmácia até o 7º período, para você ter ideia. E alguns puxam muitas disciplinas da FACE, da FAFIS, lá da parte social. Nós temos disciplinas na faculdade de medicina. Enfim, a gente tem disciplinas em vários institutos. Então, isso possibilita que o nosso aluno ele conheça os espaços da UFMG, que ele transite pelos espaços da UFMG e que ele tenha contato com vários outros estudantes, começando essa questão multidisciplinar, essa interação com outros cursos e com outras áreas de atuação. Então, isso para a gente é muito importante. Aí eu me esqueci de falar que também tem a área do nutrição no esporte, que ela ainda não é encaixada nas 3 grandes áreas da nutrição, mas hoje a gente tem disciplinas de nutrição do esporte e algumas disciplinas acontecem na faculdade de educação física, terapia ocupacional e fisioterapia. Então, mais um espaço. Sim. E lá na faculdade de enfermagem também, na escola de enfermagem, tem laboratórios, né, onde os alunos eles fazem atividades práticas. E aí a produção colocou algumas imagens na tela, né, de laboratório, onde tem alguns alunos. E aí a gente está mostrando esse laboratório que é o de técnica dietética. Exatamente. E aí eu gostaria que a professora contasse para a gente quais são as atividades que costumam ser realizadas nesses laboratórios, o que esses alunos estão fazendo nessa imagem. Bom, a gente tem várias disciplinas que usam esse laboratório. Então, essas disciplinas que usam o laboratório de técnica dietética são agrupadas no que a gente chama de disciplinas ligadas à produção de alimentos, né? Não à produção de fabricação de alimentos, como você perguntou da engenharia de alimentos, mas da produção no sentido de produção de refeições. Então, os alunos aprendem desde as propriedades dos alimentos. Então, vamos dar um exemplo. Na disciplina técnica dietética, eles têm aula de ovos. Parece uma coisa boba, né? Mas existem várias propriedades dos ovos na produção de uma refeição, né? O ovo ele tem diversas formas químicas, né? E diversas capacidades que vão permear por ali para te dar a oportunidade de fazer diversas receitas com aquele ovo. Então, a gente tem que entender qual que é a propriedade do ovo, qual que é a propriedade do trigo, da farinha de trigo, quais são as carnes, a diferença de uma carne de primeira para uma carne de segunda. Então, a gente tem que aprender isso tudo. E tem uma outra disciplina que chama composição de alimentos, no primeiro período, composição de alimentos. Então, ele tem que entender quais são os nutrientes que compõem aquele alimento para ele poder utilizar aquele alimento posteriormente, num planejamento de cardápios, que já é uma outra disciplina que também usa esse laboratório. E aí a gente vai planejar um cardápio. Não é tão simples, a gente acha que é simples planejar um cardápio, mas para quem é dono de casa, por exemplo, às vezes você fica sem saber o que você vai fazer para o almoço, mas não é tão simples você planejar, por exemplo, um cardápio para um mês, de uma indústria que serve 4.000 refeições por dia e que você não pode repetir as coisas durante pelo menos 15 dias. Então, a gente precisa entender esse planejamento e precisa entender, para planejar o cardápio, a gente precisa ter entendido antes as propriedades dos alimentos, como na técnica dietética. Então, esse laboratório é muito utilizado para isso. E é utilizado também na criação de novas receitas, como a gente tem disciplinas optativas, a disciplina de gastronomia, né, a disciplina de processamento de alimentos. Então, assim, tem disciplinas que criam novas receitas com novos sabores. A gente tem umas cabines para fazer o teste de palatabilidade, né? Tudo bem legal.
É muito mais vasto, né, então, do que a gente imagina. Quando a professora vai falando, a gente vai falando, nossa, que tanto de coisa que a gente nem imaginava. Isso, porque eu estou resumindo. Não, mas é bem interessante, então. Agora a gente vai mostrar uma imagem, né, que ela mostra os prédios que entregam o campus Saúde da UFMG. E aí lá está o curso também de fono, né, professora Aline? E os estudantes de fono, eles têm essa formação toda nesse campus da saúde ou eles também transitam entre os campos da UFMG, igual os estudantes de nutrição? Sim, é fantástico essa possibilidade, né, dos alunos transitarem em todos os campos. Então, no ciclo básico, a gente fica no campus da Pampulha, né? Então, os alunos ficam realmente aprendendo sobre citologia, histologia, embriologia, física acústica, fonética clínica, linguística. Então, a gente tem realmente uma andança no campo da Pampulha, né? E por volta aí do segundo ano do curso, que aí sim nós vamos para a nossa casa, que é a Faculdade de Medicina, né? Então, conforme a professora Tatiana falou, o colegiado e o departamento da fonoaudiologia fica locado na Faculdade de Medicina, porque realmente o curso de fonoaudiologia, ele foi, ele começou mais tarde e diante da logística mesmo da atuação da fonoaudiologia, entendeu-se que a alocação seria na Faculdade de Medicina. Então, por volta do segundo ano, os alunos ficam somente na Faculdade de Medicina e ficam no complexo. Então, todas as disciplinas, quando começa a prática clínica, é feita no complexo hospitalar. Então, a gente tem, basicamente, um ambulatório que fica no Hospital São Geraldo, que seria esse prédiozinho que nós estamos vendo aqui, né, esse menorzinho, que temos tanto o setor de audiologia, que trabalha com essa questão de audição e equilíbrio, como também as demais áreas. A gente tem um ambulatório de fonoaudiologia, que atua tanto para avaliação e tratamento de pacientes que têm alteração de linguagem, de deglutição, de voz. Eu esqueci de mencionar, né, que uma área de atuação é estar, por exemplo, com vocês aqui na habilidade, na competência comunicativa de radialista, de profissionais da televisão, né, de cantores, também é uma área da fono que eu esqueci de mencionar. E aí a gente fica, né, nesse complexo do hospital, fazendo tanto a interface da teoria com a prática, que seria o raciocínio clínico mesmo, na atuação e no atendimento desses pacientes. Então, por volta aí do segundo ano, acaba que essas andâncias que ficam no campus da Pampulha diminuem bastante, exceto por optativas dos alunos terem interesse, né, de participar de outras disciplinas que tenham interface com a fonoaudiologia, mas no meio do curso, vamos dizer assim, a partir do quarto período, os alunos já ficam realmente na nossa casa aqui no campo de saúde. E aí, ali ao lado da Escola de Enfermagem da Faculdade de Medicina, a gente tem também o Hospital das Clínicas, né? A produção colocou agora a imagem da fachada do Hospital das Clínicas, e ele é muito importante também na formação dos alunos da fono, né, professora? E aí agora a gente também vai ter uma imagem, que é a realização, né, de um exame de ouvido em um bebê. Vou pedir à produção para colocar essa imagem para a gente. E aí, professora, o Hospital das Clínicas, ele é importante para essa formação dos futuros fonoaudiólogos, esses estudantes? Eles têm muita vivência nesse Hospital das Clínicas? Ou como funciona? Sim, o Hospital das Clínicas realmente é um complexo, né, a nível hospitalar, que a gente tem tanto esse prédio que vocês, né, viram na imagem, que é o central, mas a gente fala que o complexo Hospital das Clínicas envolve todos esses predinhos que na primeira imagem a gente tem como panorama. E é um privilégio, né, essa parceria do Hospital das Clínicas com a UFMG, porque a gente tem aí a possibilidade dos alunos atuarem em diversas patologias, né, e com um grupo de profissionais, uma equipe multiprofissional muito qualificada. Então, essa imagem que vocês viram do teste da orelhinha, é o famoso teste da orelhinha, né, que a gente fala que é a triagem auditiva neonatal, que realmente o fonoaudiólogo, os alunos aprendem, né, se capacitam para avaliar e verificar aí
como que está, né, a audição dessa criança e preconizar aí toda a intervenção precoce, se caso haja necessidade, e o acompanhamento, follow-up, né, dessas crianças que venham ter alguma perda auditiva. Inclusive, também um grande desafio, né, para o aluno é esse desenvolvimento de um raciocínio clínico, né, professora? Explica para a gente como que funciona esse processo de desenvolver esse raciocínio. Bom, eu acredito que é uma das habilidades mais importantes, né, que o aluno e que nós, professores, tentamos e incentivamos eles a desenvolverem um raciocínio clínico para ter uma tomada de decisão mais assertiva. Então, cada vez mais, até com a possibilidade de reformas curriculares, e cada vez mais a gente vai desenvolvendo e melhorando o curso. Então, da época que eu formei aqui na UFMG para agora, como professora, a gente cada vez mais vai vendo a preocupação dos docentes e se preocupar com essa formação do estudante e essa interface da teoria com a prática, né? O raciocínio clínico traz essa habilidade crítica e reflexiva do estudante de entender todos os conceitos que ele aprendeu ali do ciclo básico, fazer essa formação com a área da fonoaudiologia para a tomada de decisão assertiva, desde um diagnóstico fonoaudiológico até de um prognóstico de terapia. Então, daí a importância e essa ponte do professor de ajudar o aluno a desenvolver esse raciocínio, né? O que eu aprendi da teoria e o que eu vou fazer da prática diante desse usuário que tem a sua vida, né? Tem a sua questão pessoal, social, a sua possibilidade ou não de fazer os exercícios, né? O seu contexto social e familiar. Então, essa ponte mesmo da teoria para a prática que traz esse raciocínio clínico para ter uma tomada de decisão assertiva e cuidadosa, humana, para que seja realmente um profissional que ajude esse paciente que tem a alteração da fonoaudiologia, né, nesses aspectos que a gente conversou aqui. Sim. E, professor Paulo, os estudantes de psicologia, eles também frequentam o Hospital das Clínicas ou não? Não todos, né? A participação lá no Hospital das Clínicas tem a ver com a parte de estágios e que alguns poucos alunos vão participar, né? Sobretudo tem um dos campos da psicologia que é a psicologia hospitalar, né, que está representado aqui no nosso curso. Então, os alunos que participam desse estágio vão lá para o HC. Sim. E aí, agora a gente vai mostrar umas imagens, né, da FAFISH, que é a Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, na qual está localizado o curso de Psicologia, né, professor? Uhum. E aí eu queria que o professor falasse um pouquinho mais sobre esse prédio, como os estudantes que ainda não conhecem, né? Se o senhor tem alguma história com ele, se tem alguma história sentimental, algum vínculo. Esse prédio ele é muito bonito e muito gostoso, né? Mas se você me pede curiosidade sobre ele, eu acho que ninguém consegue se movimentar dentro desse prédio da FAFISH, né? Assim, chegando no lugar que tem que chegar. E isso faz parte, assim, da experiência, né? Virou uma espécie de brincadeira, uma anedota aí de todo mundo que frequenta esse prédio, que você nunca sabe onde está a sala que você quer ir, né? Então, pensando nos possíveis ingressantes, né, com quem a gente está falando aqui, faz parte essa experiência de se perder no prédio da FAFISH, né? O que dá para garantir aí é que vai ser fácil encontrar alguém que já sabe se movimentar um pouquinho melhor lá dentro e que vai acolher quem tiver perdido e vai tentar ajudar a chegar onde tem que chegar, né? Eu estou brincando com isso, mas tem um lado sério aí que acho que é importante de contar da psicologia e também na linha das curiosidades, né? Imagino que você vai querer saber, mas o curso de psicologia tem uma tradição muito forte, assim, de acolhimento e recebimento dos ingressantes no curso, né? Tem um cuidado muito grande com quem chega, né? Sabendo aí do tamanho da UFMG, né? Que nem a gente estava falando aqui, que realmente é um lugar muito grande e o ingresso na universidade, de modo geral, tem um impacto psicológico existencial muito grande, né? E é muito fácil a gente se sentir pequeno e perdido, né? Então, tem um cuidado muito grande com os alunos que já fazem parte do curso de psicologia, de receber quem está chegando na psicologia e na FAFISH de modo geral, né? Para facilitar, assim, propiciar que seja uma passagem o menos indolor possível, né? Para essa nova vida que inicia na universidade, né? Sim.
E acaba que aqui no videocast a gente sempre cita muito sobre os centros acadêmicos, né? Que é um espaço muito afetivo, assim, para os estudantes, né? Sim. Que é onde eles passam ali o tempo livre e tudo mais. E aí eu queria que o professor contasse para a gente quais são as importâncias que tem nesses centros acadêmicos, esses diretórios acadêmicos, na vida estudantil, assim mesmo. Acho que tem isso que você acabou de mencionar, né? Que diz respeito, assim, ao me sentir abrigado, né? Eu acho que tem isso muito forte, na psicologia a gente vai valorizar muito isso, né? Que é o do me sentir em casa naquilo que eu estou fazendo, né? E o Centro Acadêmico de Psicologia tem esse papel para os alunos da psicologia, né? Enquanto um espaço concreto, né? Onde dá para ficar, descansar, mas também é principalmente um ponto de encontro, né? Onde os alunos podem ter um tempo disponível para eles e para poder conversarem, né? A partir de si mesmos e não tanto focados nos temas que a gente tem nas aulas, né? E tem uma importância política, o centro acadêmico também, todos têm, né? Enquanto um lugar de articulação política para a reivindicação de melhores condições para a vida estudantil, né? E a gente precisa, efetivamente, nós professores precisamos saber dos alunos, né? Como que eles entendem que vão estar melhor na universidade, e o centro acadêmico tem esse papel, né? De ser um interlocutor nesse diálogo. Sim. Professor, no dia 18 de maio, né, o dia da luta nacional antimanicomial, e aí que é um curso muito importante também para o curso de psicologia, né, uma luta muito importante para o curso de psicologia. E aí na primeira imagem, né, a gente tem um desfile dos estudantes carregando uma faixa, né, e aí na segunda imagem também, agora eu tenho os estudantes confeccionando cartazes. E aí eu queria que o professor falasse mais sobre a abordagem dessa luta, né, no curso, como que funciona, o que esse dia aborda, né, qual que é a importância, e como que a participação dos estudantes mesmo nessa luta. A participação deles é muito importante. O dia 18 de maio é um dia muito importante e que ele aponta para um período triste, assim, da história, acho que mais do que da psicologia, da psiquiatria de modo geral, né, e daí nesse sentido a ciência psicológica no seu surgimento estava um tanto atrelada também ao saber médico, né, e um saber muito poderoso médico, né, e que dava para o psiquiatra o poder de internar alguém em razão de transtornos mentais, né, de psicopatologia, né? Inclusive hoje a gente fala mais de saúde mental do que de psicopatologia, né, que são opostos praticamente, né, seria a doença mental. Então a luta antimanicomial tem a ver com um esforço contínuo aí para que ninguém tenha o poder de encarceramento, porque é isso que efetivamente acontecia na época das internações, né? A gente tinha os sanatórios aí, que eram, do ponto de vista oficial, seriam lugares de cuidado e tratamento, né, mas acabavam sendo depósitos em que as pessoas divergentes da sociedade, mesmo aqueles que davam trabalho para a família, para a cidade de modo geral, acabavam sendo internadas, esquecidas e sujeitadas a maus tratos, né? Então, todo ano tem esse cortejo, ele não é organizado por nós, né? Ele é muito maior, é um dia nacional, né? E tem esse cortejo, então, em que a gente lembra disso que aconteceu e bate o pé para que não volte a acontecer, né? Então, um dos lemas da luta antimanicomial é cuidado em liberdade, né? Que é que as pessoas possam ir e vir, né? Tenham liberdade de trânsito e não sejam encarceradas. É muito importante, né? Inserir o aluno assim, nesse meio desde o começo. Acaba que muitos estudantes, né, que estão nos assistindo, eles acabaram de sair do ensino médio, estão na dúvida, né, da escolha de curso, também estão em dúvida sobre a universidade. Principalmente a FMG, né, que tem muitas possibilidades, e a gente também tem essa possibilidade de ensino, pesquisa e extensão. Aí eu gostaria que a professora Tatiane contasse um pouquinho para a gente sobre essas três possibilidades que a FMG oferece. Bom, são os pilares, né, da universidade, não só da UFMG, mas os pilares da configuração de uma universidade, que é o ensino, a pesquisa e a extensão. Então, o ensino, não só o ensino de sala de aula, né, as aulas tradicionais,
mas nós temos também projetos de ensino, onde o aluno ele tem a possibilidade de fazer o que a gente chama de treinamento docente. Se o aluno tem o desejo, vamos supor, de querer ser um professor, ele pode entrar ser um monitor, ou entrar em outros projetos de ensino. E esses projetos, eles visam melhorar o ensino em determinadas disciplinas, ou criar novas formas, ou novas modalidades de ensino. Então, existem os projetos de ensino que são criados pelos professores. Esses projetos eles são julgados pelos nossos pares e são aprovados ou não. Então, os que são aprovados, eles têm um objetivo a ser cumprido e acabam envolvendo muitos alunos da graduação que queiram participar desses projetos. E aí, os projetos de ensino são voltados à melhoria do ensino de graduação, a melhoria do ensino desses alunos. A extensão é a contrapartida, é uma das contrapartidas que a universidade dá para a sociedade. Então, os projetos de extensão, eles visam trazer algum benefício para a sociedade, para a comunidade, seja para a própria comunidade acadêmica, seja para a comunidade externa, né? Então, um grande projeto de extensão da UFMG, por exemplo, foi assistência aos atingidos pela tragédia de Brumadinho, por exemplo. Então, existe um grande projeto de extensão na UFMG que atende a população de Brumadinho e que envolve vários cursos vários cursos da UFMG. Nutrição, enfermagem, história, geografia, diversos. Então, é um projeto de extensão gigantesco. Tem o Manuelzão, que é um projeto de extensão lindo, maravilhoso, que é o pessoal que trabalha com pessoas do Vale do Jequitinhonha, com nascentes de rio, que também é um projeto de extensão tradicional, super antigo da universidade. E tem projetos de extensão pequenininhos, né, que são desenvolvidos por professores, mas que, se cada um fizer um pouquinho, a gente atinge muita gente. Todos esses projetos de extensão, eles envolvem os estudantes de graduação. A gente faz uma seleção, convida alunos que a gente percebe que tem mais afinidade com a área, ou faz processo seletivo e chama esses estudantes para participarem com a gente. Na UFMG existem algumas bolsas para trabalhar nesses projetos, né? Vamos lembrar disso, que também ajuda na manutenção do estudante aqui. Então, hoje a bolsa de extensão, se eu não me engano, está R$500. Eu não sei se ela teve reajuste, igual a bolsa de iniciação científica. Mas a de extensão, ela era R$500. Então, o aluno que trabalha nesses projetos, ele ganha por mês R$500. Se não tem bolsa para todo mundo, alguma coisa ele ganha. Seja créditos para flexibilizar e diminuir a quantidade de horas de disciplina optativa que ele quer fazer, seja engrandecer o currículo para melhorar a qualidade dele e melhorar a capacidade dele adquirir um bom emprego no final. Então, assim, são vários exemplos. Então, a gente tem mais de 1.000 projetos de extensão na UFMG. Os nossos estudantes, eles podem participar não só de projetos de extensão, vamos supor, da nutrição, mas podem participar de vários projetos de extensão. Tá? Então, os projetos, o centro de uma extensão é prestar algum serviço para a comunidade, seja a própria comunidade acadêmica, seja a comunidade externa. E aí vem os projetos de pesquisa. Né? Eu, particularmente, sou uma professora pesquisadora, né? Eu tenho mais envolvimento com a pesquisa do que com as outras áreas. Então, a pesquisa, a gente tem uma hipótese científica e a gente vai tentar responder essa hipótese científica. E aí tem diversos tipos de projetos de extensão. Tem as pesquisas duras, né, as pesquisas experimentais, e tem as pesquisas na área de humanas, na área de estatísticas, na área de epidemiologia. Então, outra vez, a UFMG dá a possibilidade do aluno participar de vários projetos de pesquisa, não só dos professores da nutrição, mas de toda a universidade. Eu tenho um aluno que trabalha em projetos de pesquisa na FAFISH, com a psicologia, por exemplo, né? E tenho alunos que trabalham na pesquisa comigo. Então, a possibilidade é essa. Hoje a bolsa de pesquisa teve reajuste, com o reajuste das bolsas, então a bolsa de pesquisa ela é R$700,
e o aluno tem que se dedicar aos projetos semanalmente, entre 12 e 20 horas. Mas, então, você tem uma hipótese, você vai responder aquela hipótese, vai fazer experimentos, né? No meu caso, que é na ciência biológica, vai fazer experimentos, você tem que dedicar ao ensino, você tem que dedicar a entender o que é a ciência, ler artigos científicos, muitas vezes em inglês, não em português. Então, é uma área bem interessante. E se o aluno ele deseja seguir a carreira acadêmica, né, que foi o meu caso, quando eu entrei na universidade, eu falei assim, eu não saio da universidade nunca mais, eu preciso arrumar um jeito de ficar nesse lugar para sempre. Então, o jeito que eu tive de ficar para sempre na universidade foi me tornando professora universitária. Mas, para isso, eu me dediquei muito a projetos de iniciação científica, a projetos de extensão, fiz mestrado, fiz doutorado, fiz pós-doutorado, para hoje estar aqui com vocês. Sim. E, professora Aline, a professora já falou um pouquinho, né, sobre essa iniciação científica, e a professora também formou aqui na UFMG, né? Aí eu gostaria que a senhora contasse para a gente sobre essa formação, da sua experiência mesmo pessoal nessa formação na UFMG, na iniciação científica. Você participou de alguma? Teve oportunidade na pesquisa? Aí eu gostaria que você contasse para o pessoal de casa a sua experiência. Bom, eu nasci em Belo Horizonte, né, mas minha adolescência inteira no interior, em Divinópolis, e a UFMG sempre foi o meu sonho, né? Eu acho que estudar numa universidade pública na grandiosidade da nossa universidade, igual a professora Tatiana falou, realmente é um privilégio, né, nós termos uma universidade pública, gratuita, que as pessoas possam vivenciar, né, esses pilares, tanto do ensino de qualidade, de extensão e de pesquisa. Entrei com uma visão de que a fonoaudiologia poderia ser da comunicação, né, igual eu disse para vocês, e quando eu comecei a entender um pouquinho mais, adorava o ICB, né, o ICB também é a mesma coisa que o professor falou da Fafiche, você vai ficar perdido, não se preocupe, né, porque parece um labirinto e quando você vai entrando você não acha a sala, mas não se preocupe que todos os colegas vão estar perdidos também e é um barato, né? Então, vivenciei... Só um adendo, claro, engraçado, é que todos os andares do ICB têm um mapa, mas ninguém consegue se achar no mapa. É verdade, é um fato. E acaba sendo um pouco divertido, e eu me perco no ICB até hoje. Tem 20 anos que eu circulo no ICB e eu consigo me perder até hoje. Sim, e realmente tem mapa. Então, essas vivências, elas são muito prazerosas no sentido de você ir construindo e vendo a possibilidade mesmo de se qualificar, né, e vivenciar todas as possibilidades da UFMG. Então, a vivência de estar no campus da Pampulha e pegar o ônibus branquinho andando, indo a pé, né, indo na Fafiche, indo na Letras, eu fiquei com essa sensação da professora Tatiana, né, de falar assim, eu não posso sair daqui, né, é um lugar que realmente eu visto a camisa e comecei, né, desde mais nova, vamos dizer assim, no primeiro ano, com a sensação de que eu queria virar docente. E a universidade ela é muito grande, né? E você pode trilhar os seus caminhos. Conforme a professora Tatiana se bem colocou, né? Ela foi mais para pesquisa, né? E tem alunos que vão ter o interesse de voltar mais para o processo de aprendizado e atuar, né, no mercado de trabalho, como também na questão do público, da extensão e da assistência à comunidade, como também da pesquisa. Então, o fato da UFMG ter essa possibilidade de trazer para você todas essas vivências, você começa a trilhar o seu próprio caminho. E aí eu comecei a trilhar o meu próprio caminho fazendo realmente iniciação científica voluntária. No começo não ganhei bolsa, mas com aquele interesse de aprendizado, né, de absorver mesmo conhecimento, de ver como que eu posso ajudar os demais colegas que eram ingressantes, ou aprender com os veteranos, e aí depois, na outra seleção, aí eu ganhei a bolsa, e fui realmente seguindo e trilhando o meu currículo, para, assim que eu formar, me dar a possibilidade de fazer um mestrado, depois o doutorado, fiquei como professora substituta na fonoaudiologia por 2 anos, e ingressei em 2019 como professor efetivo. Então,
ao longo de toda essa trajetória tem uma bagagem emocional muito importante, é uma casa que realmente eu visto a camisa e digo que, apesar das diversidades, ela está sempre, né, o FMG está sempre aberta até para os egressos, para você tornar aí a sua segunda casa, porque a maioria dos nossos cursos, alunos ficam muito tempo aqui na universidade, né? Então, é um pouquinho, assim, da minha trajetória e atualmente estou como professora, né, do departamento de fono. Certo, obrigada, viu, professora? É muito importante, né, mostrar para o aluno essa diversa possibilidade, principalmente contando sua história, né, uma motivação a mais. E professor Paulo, no curso de psicologia há diversas iniciativas, né? E aí tem um projeto para atender crianças e adolescentes, tem projeto para envelhecer bem, né? Que também está ligado à saúde para os idosos, e aí tem um projeto também muito importante para a nossa comunidade acadêmica, que é o plantão psicológico da FMG. Aí eu gostaria que você contasse para a gente como que os alunos atuam nesse plantão psicológico da FMG e contasse também um pouquinho mais sobre os outros projetos. Claro, claro. Falar do plantão, para mim é uma honra, eu coordeno o projeto, tenho um carinho enorme por ele, atualmente, né, eu coordeno, ele já está na UFMG tem mais de 10 anos, né, eu estou coordenando ele nos últimos 4, e a proposta dele é oferecer atendimento psicológico a toda a comunidade da UFMG, né, alunos, professores, técnicos, terceirizados e também os alunos dos cursinhos pré-universitários também podem ser atendidos, tá? E a proposta é oferecer atendimento psicológico gratuito dentro do momento em que a gente está lá disponível, então não precisa agendar, tá? E o objetivo do atendimento, o foco do atendimento é explorar com a pessoa que recursos ela tem para enfrentar aquilo que está gerando sofrimento e motivando ela a procurar, né? Então a gente tem desde casos pessoas que vêm procurando com sofrimento muito intenso, a outros que estão inseguros com alguma coisa, que estão precisando conversar com alguém que não seja alguém muito próximo, né? Seja para ter uma outra opinião, seja para tomar uma decisão, enfim. Então, o plantão psicológico funciona assim, e do ponto de vista da formação dos alunos é uma escola, né? Acho que tem outro papel importante da extensão, que foi o professor Tatiane estava falando, que é a chance também de vivência profissional, né? E o curso de psicologia, que não é o único que vai ser assim, os estágios ficam mais para o final do curso, mas os projetos de extensão são a possibilidade de você vivenciar a prática, às vezes muito antes do final, né? E isso acontece com o plantão psicológico, que pega alunos que estão, às vezes, no segundo, no terceiro período, que já se colocam à disposição de oferecer o atendimento psicológico, né, nesse formato do plantão psicológico, tá? Mas que nem você falou, a gente tem outros, são vários, né, e se eu começar a contar agora, eu vou esquecer alguns, e talvez alguns colegas fiquem chateados de esquecer, mas a gente tem sim atendimento, projetos de extensão voltados para a atenção psicológica a crianças, seja de um ponto de vista assim de auxílio no desempenho escolar, né, auxílio na aprendizagem, seja intervenção psicológica para crianças que foram vítimas de violência doméstica, violência sexual, tá? A gente tem o projeto Envelhecer Bem, que tem um papel importante aí na saúde mental de pessoas que estão na terceira idade, tá? No meio disso, né, atendendo população adolescente, adulta, a gente tem projeto de extensão voltado, por exemplo, a pessoas que se consideram vítimas de racismo, né? Então tem o braço que cuida da atenção psicológica, mas vai fazer isso em interface com assessoria jurídica, né? A gente tem projeto de extensão voltado para pessoas que sofrem violência por serem trans, do mesmo modo, assessoria, cuidado psicológico, né, atenção psicológica, assessoria jurídica, tá? A gente tem projeto de extensão voltado para mulheres especificamente, então são vários projetos que tem. Atualmente tem um muito importante, né, que diz respeito ao cuidado com pessoas que atentaram contra a própria vida, né, pessoas que tentaram autoextermínio, que estão com medo de vir a tentar. Então tem um projeto de extensão voltado para a atenção psicológica a essas pessoas. Enfim, tem uma diversidade muito grande, né? E o curso de psicologia também tem várias teorias psicológicas, né? E aí um aluno que ele quer ingressar na pesquisa, quais são essas diversas teorias que ele pode se incluir? Tá.
Então, acho que são duas coisas até diversas, diferentes que eu posso te contar, né? A gente tem as teorias psicológicas e que tem a ver assim, o ser humano é fascinante, né? E não tem nenhum saber sobre ele que vai esgotar, né? E a psicologia acaba ficando em cima disso. Então, a gente vai ter várias, a gente chama de teorias ou abordagens psicológicas, né? Que são uma tentativa de compreender o que faz do ser humano, né? E que vão ser usadas, inclusive, para entender por que a pessoa age do jeito que ela age, né? Como que ela age, enfim. Então, a gente tem, dentro da formação em psicologia, são apresentadas algumas dessas abordagens ou teorias, né? Não todas, são muitas que existem, então, se fizesse outro curso, aprenderia outras, né? Aqui a gente tem algumas. E essas abordagens podem estar associadas a projetos de pesquisa, né? Mas não necessariamente. Então, efetivamente, a gente tem, e acho que isso é importante demarcar, tem um peso muito grande, uma importância muito grande a formação de pesquisadores, né? Pessoas que, como as colegas aqui, ao entrarem no curso, decidiram, eu quero ficar aqui, né? E o caminho para ficar aqui é pesquisa, né? E nisso o curso de psicologia, acho que como todos os cursos da UFMG, é muito forte, né? Oferece muitas oportunidades de iniciação científica, tá? Na psicologia isso acontece também, e que podem ou não estar atreladas às abordagens, mas estão principalmente atrelados aos projetos de pesquisa, muitos em associação aos projetos de extensão, né? Então, sobre o plantão psicológico, para voltar para ele, a gente tem tanto a prática do atendimento, enquanto existe a pesquisa sobre o que é que tem motivado as pessoas a buscarem o plantão psicológico, né? Então, a gente tem já sistematicamente a cada ano um levantamento aí de quais são as principais demandas psicológicas, para entender um pouquinho, assim, de o que está sendo considerado motivo de sofrimento psicológico para a comunidade acadêmica, né? Isso é um projeto de pesquisa. Sim. A gente está quase chegando ao fim, mas antes de encerrar, é importante a gente salientar também que a fonoaudiologia também tem vários projetos de extensão, né? E eu queria que a professora Aline contasse para a gente sobre esse projeto de extensão e desse exemplo de como eles funcionam também. Eu não fui doida de não trazer o papelzinho para não deixar esquecer de alguns colegas, né? Mas projetos de extensão a gente tem nas diversas áreas da fono, né? Então, conforme eu disse para vocês, nós temos áreas e especialidades de atuação fonoaudiológica e ao longo mesmo da trajetória, os alunos veem o interesse de participar em qual projeto de extensão. Não tem uma limitação, você pode experienciar todas essas áreas, né? Porque, como eu mesmo mencionei, a ideia é formar um fonoaudiólogo generalista, então o aluno pode sim vivenciar todos esses projetos ou ficar em um, gostar dele e, né, aprofundando a sua temática e a sua vivência. Então, pensando, por exemplo, na área de voz, nós temos o Observa Voz, nós temos Voz Profissional, que realmente ajuda não só professores, por exemplo, que possam ter alguma alteração vocal por conta da demanda profissional, né? Então, professores tanto de ensino médio, fundamental ou até superior, né? Eles necessitam da voz como um exercício de trabalho, e aí nós temos, né, projetos de extensão não só para orientação de abuso vocal, de organização mesmo, de hábito de trabalho, e também, por exemplo, para profissionais da comunicação, né? Então, radialista, de televisão, próprios alunos mesmo da comunicação social, né? Que é um curso aqui, tem a possibilidade, né, de fazer, sim, esse atendimento num projeto de extensão na área de voz. Em relação à linguagem, nós temos projetos de extensão como, por exemplo, letramento para todos, para ajudar nessa habilidade, né, da linguagem oral e escrita. Tem também relacionado com transtornos de fluência, o Fluex, então, para as pessoas gagas, né, o projeto de extensão voltado para essa população na área de linguagem, também para idosos, né, então, por exemplo, que sofrem, por exemplo, de um AVC, muitos desses idosos podem ter dificuldade de comunicação, chamada das afasias, né, eles podem ter dificuldade tanto para compreender quanto para se expressar. Então, também tem projeto de extensão voltado para essa temática na área de linguagem.
Tem também para crianças, então, por exemplo, a própria professora Tatiana falou da possibilidade da abordagem da nutrição na neonatologia, né, em crianças prematuras. E a gente sabe que crianças prematuras elas podem ter um risco a mais no sentido do desenvolvimento da linguagem, do acompanhamento mesmo de todos os marcos do desenvolvimento, voltado aí não só para a alimentação, para a comunicação, a audição propriamente dita. Então, tem um projeto que chama CRIAR, que é o ambulatório para crianças de risco, que a fonoaudiologia, junto com até outros profissionais da área da saúde, acompanham essas crianças que, por exemplo, foram nascidas no Hospital das Clínicas e tem essa continuidade, né, do atendimento. Pensando na área de MO, para finalizar, porque aí eu falo de todas, né, para ninguém ficar chateado comigo, nós temos orientação a gestantes e nutrizes, então, para ajudar no processo de amamentação, que a gente sabe que não é fácil, né, então o fonoaudiólogo ajuda nessa pega correta, né, ajudar mesmo essa relação da mãe e do bebê, e também da disfagia, né, que no meu caso a gente atende idosos, por exemplo, com fragilidades, sarcopênicos, além da questão da audição que eu tinha falado, né, da triagem auditiva neonatal e o grau que é para reabilitação auditiva. Então, são diversos projetos de várias áreas da fono e que esse estudante pode, né, vivenciar aí ao longo da sua trajetória acadêmica. Sim, agradeço a professora, né, também agradeço aos professores. Nosso episódio de hoje chegou ao fim. Agradeço você de casa por nos acompanhar em mais um episódio. Se você quiser saber mais sobre a mostra, basta acessar www.fmg.br/mostra. Nós estamos também no Instagram como Mostra Sua FMG, também no TikTok como fmg.br. É importante que você deixe seu like, compartilhe esse vídeo e se inscreva no nosso canal. Tchau, tchau. Mostra Sua UFMG.